fascista da Fundação Maurício Grabois. Acho que é só a fundação. Agora. Tem que fazer relatório disso também. Só mais pra cá. Ele tá com uma cara de amigo. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Até um pouquinho mais, um pouquinho mais forte. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vocês estão numa jornada muito cedo, né? Já estão chegando nos recursos, digamos assim. Cansaço sempre Eu aparece. acho que eu vou tomar apoio primeiro. Por isso eu queria dizer, em primeiro lugar, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, pessoal. Muito grande mesmo. Eu sou um dom. Agradecer ao professor Marco, professor Gustavo, generoso, fizeram para trocar a tese com vocês. Agradecer também ao companheiro Miller, que é presidente da Fundação Maurício Grabois. E eu começaria dizendo que Maurício Grabois foi um dos principais estudiosos e comunistas do Brasil. A Fundação homenageia ele principalmente pela sua trajetória, mas porque, principalmente ainda, ele foi morto em combate na selva do Araguaia em dezembro, dia 25 de dezembro de 1973. Quando nós vivemos no Brasil, então, vivíamos sob uma ditadura fascista. E a Folha de São Paulo, certa feita, chamou de ditadura branca. Dita branca, abreviou para dita branca. Por isso sofreu uma verdadeira deserção de assinantes do seu jornal, porque todo mundo que conhece a história e vivenciou aquele período sabe que nós vivemos sob a ditadura fascista. Esse ano, 73, estava a presidência da República, o ditador militar Carlos Médici, e foi um dos principais fundadores da estrutura do aparato de repressão do regime militar. Isso aqui, eu não sei se não estou. Começo dizendo a vocês, pessoal, que a minha ideia aqui é tratar, digamos assim, de 3 sessões. Vou abreviar, para não cansar vocês, e vou tentar me ater aos pontos que eu acho mais importantes relacionados a esse tema. É o tema da participação da União Soviética contra o nazismo. Né? Comemorou-se agora 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, acabou em 45. E a União Soviética, para que vocês tenham uma ideia, e entrando diretamente na conversa com vocês, emprestou à humanidade 26,6 milhões de vidas. E, para que vocês tenham uma ideia precisa, morreram 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Portanto, os soviéticos emprestaram mais da metade das vidas que foram eliminadas na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética enfrentou o nazismo. Foi ponta de lança no enfrentamento do nazismo, na aliança com, como vocês sabem, os Estados Unidos e a Inglaterra. Eu recomendo
parênteses para vocês, tem vários filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, mas se vocês acham pelo YouTube, que se chama Guerra de Gigantes. Guerra de Gigantes narra os bastidores da articulação feita com divergências de interesses entre o Stalin, né, o Roosevelt e o Churchill, que eram os líderes dos aliados, potências aliadas. E esse filme é um filme bastante significativo, digamos assim, da envergadura que foi feita para ver o nazismo ser derrotado. Né? O início do processo da Segunda Guerra, professor, se dá a partir de 1939, quando Hitler invade a Polônia. A Polônia, a União Soviética, ocupa o espaço fronteiriço para impedir já em 1939 o avanço das tropas alemãs, das tropas nazistas, sobre a Polônia como um todo. Daí sai um acordo, importante registrar isso, porque sempre aparece na imprensa comentários, um acordo que a União Soviética, depois de não ter tido apoio, então ainda em 1939, não ter tido apoio da França e da Inglaterra, existe uma conversação oficial dos altos comandantes militares que foi em Moscou, e os dois países, pelos seus comandantes militares, comunicaram que não havia como, ainda naquele momento, a Inglaterra e a França, apoiarem a proposta de uma aliança já então em 1939 contra a expansão que se iniciava por Hitler. Efetivamente, a União Soviética entra na guerra em 1941. Mas esses 2 anos, o pacto chamado Molotov-Ribbentrop, que foi acertado nesse período da presença da Polônia, da presença das tropas na Polônia, entre 1939 e 1941, a União Soviética ganhou tempo. O acordo feito com a Alemanha foi um acordo estratégico, cheio de problemas, mas um acordo estratégico que fez com que a União Soviética tivesse 2 anos de preparação industrial, militar, para enfrentar o que era evidente, que era a expansão do nazismo. Nesse período, 39 a 41, os Estados Unidos só entram na Segunda Guerra no final de 41, a União Soviética no começo de 41, os Estados Unidos só entram no final de 41, depois de um ataque chamado ataque de Pearl Harbor, que vocês sabem que os japoneses eram aliados da Itália e da Alemanha, que formavam o chamado eixo nazi-fascista. Um parêntese, pessoal, que eu acho importante, um parêntese mais ou menos longo. Qual é a diferença entre fascismo e nazismo? O que é o fascismo? Nós temos ouvido falar em neofascismo. A partir da eleição de Jair Bolsonaro, 2018, especialmente. Neofascismo. O que é o fascismo? Em primeiro lugar, o fascismo, pessoal, é uma ideologia. Há um debate sobre a guerra cultural, que seria expressa essa guerra cultural por essas manifestações que se dão em torno da ascensão das forças de extrema-direita, que, como vocês sabem, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno assim,
expande na atualidade, vou comentar um pouco sobre isso depois. Então, mas o fascismo não é um problema cultural. Claro que existe também derivações culturais, claro, não é? Mas ele é uma ideologia. O fascismo é uma ideologia que se caracteriza pelo anticomunismo e antissocialismo, socialismo efetivo, socialismo real, socialismo soviético, socialismo real, chamado começou da experiência de 17 do soviético. O fascismo é uma ideologia que se disfarça de nacionalista e protecionista. Por exemplo, essa manifestação do Trump, Donald Trump, dos tarifácios chamados, não são só contra o Brasil, é uma manifestação protecionista. Então, o discurso do fascismo é um discurso desenhado pelo nacionalismo. Ele busca o nacionalismo como uma alternativa de atração para os interesses supostamente nacionais. Vocês viram, por exemplo, que no caso do Bolsonaro aqui, não tem essa manifestação de defesa do nacionalismo. Não tem, ao contrário. Mas ele exibia o Bolsonaro no seu notebook, laptop, exibia as palavras Deus, Pátria e Família. Quem acompanhou, eu estava pensando nisso. E que também, pessoal, é uma artimanha ideológica que esconde as atrocidades que foram perpetradas tanto na expansão do fascismo como do nazismo. Por exemplo, uma das diferenças entre o nazismo e o fascismo é a visão da superioridade racial, não é isso? Dos nazistas. Essa coisa você não encontra muito na tradição do fascismo, mas sim na eliminação de outras raças, como parte integrante de uma visão ideológica que foi propagada pelo nazismo, pelos seus generais. Então, o que diferencia essencialmente o nazismo do fascismo? O fascismo do nazismo é principalmente esse aspecto. Eu me referi aqui. A extinção, a eliminação, a superioridade racial, a eugenia, a eliminação de raças. Como vocês sabem, por exemplo, o chamado Holocausto é uma expressão disso. Como vocês têm acompanhado vivamente a tragédia que se abate sobre Gaza, a partir de uma posição de Israel, que é sionista e que provoca também, manifesta também essa ideologia da eliminação de raças inferiores, como eles consideram, os palestinos. Vocês sabem que é feita isso aí. Então, essa é uma manifestação muito típica do nazismo. Ela é mais característica do nazismo do que o próprio fascismo. Embora o fascismo também perpétue na sua trajetória histórica, na sua definição, dessas barbaridades todas que o nazismo também praticou. O fascismo, camaradas, e o nazismo ainda tem uma outra característica importante para vocês compreenderem como é que ele surge. Para compreender, todos aqui estudam isso, prestam atenção, apenas eu estou tentando detalhar. É o chamado antiliberalismo.
O nazismo e o fascismo também utilizam o Estado. Eles não são anti-Estado. Eles têm um traço de utilização, inclusive abusiva do Estado Nacional. Então são antiliberais porque antes da ascensão do fascismo, o fascismo nasce quando? Na década de 20, na Itália. Começa em 19, e a marcha sobre Roma, levada por Mussolini, de 22. Então, na década de 20, que o fascismo assume o poder, o Mussolini, o mesmo que usava pátria, família e liberdade. Os mesmos três slogans dos anos 20. E o nazismo tem uma ascensão mais expressiva quando da Grande Depressão, 29 e 30. Eu falava no antiliberalismo. O que vinha anteriormente, desde a Primeira Guerra Mundial, pessoal, 14, 18, foi acompanhada do Tratado de Versalhes em 1919. Então, reparem, o Tratado de Versalhes, ele punha a Itália e a Alemanha, através das chamadas reparações de guerra. E essa posição da Itália e da Alemanha levaram a que essas classes dominantes, chamadas de liberais, entrassem em declínio. Por isso que o Gramsci, o revolucionário italiano, o grande revolucionário italiano, Antônio Gramsci, foi vítima dos cárceres do fascismo durante mais de 10 anos, morreu em 37, em consequência da prisão que sofreu, Antônio Gramsci, que foi um grande teórico marxista que viveu de perto luta antifascista, denominava de crise orgânica. O que é que ele queria dizer? O fascismo, ele advém do processo de desmoralização das classes dominantes liberais do antes dos anos 20 e antes dos anos 20, ou seja, principalmente no período da Primeira Guerra Mundial, de 14 e 18, onde essas classes, analisa-se, não saíram, a guerra transformou essas classes dominantes, Primeira Guerra, em objeto de desesperança, objeto de contestação, objeto de oposição. Então, o Gramsci, quando caracteriza um dos aspectos da ascensão do fascismo, ele trabalha com a categoria de crise orgânica. E é crise orgânica? Crise orgânica, segundo Gramsci, é essa incapacidade que a classe dominante liberal teve de enfrentar os dilemas e os problemas advindos da Primeira Guerra Mundial, principalmente. No caso alemão, o nazismo se beneficia, entre aspas, principalmente da crise de 29 e 30. A crise de 29 e 30 levou, por exemplo, para você ter uma ideia, a mais de 40% da população empregada ao desemprego. Nos Estados Unidos, esse número chegou menos, chegou a 18, 19%, segundo os dados do historiador Ed Hobsbawm. Então veja, nazismo e fascismo, eles surfam na desesperança, na falta de perspectiva social, no desencanto, nas tragédias sociais, e em especial no desemprego. Então, reparem bem, eu estou fazendo essa observação, essa caracterização, porque uma das razões, voltando para agora, uma das razões do crescimento da expansão da extrema-direita do mundo, forças neofascistas, aonde essas forças neofascistas aparecem? Aparecem em Portugal, que é pouco falado, com o partido Chega. Aparece na Alemanha, com
neonazista, declaradamente neonazista. Aparece na Itália novamente, com essa primeira-ministra chamada Meloni, que defendeu uma nova, na campanha eleitoral, uma nova marcha sobre Roma, que era conferida por Mussolini em 22. Né? Aparece com já tradicional extrema-direita francesa, com a família Le Pen, principalmente a família Le Pen, tendo votações relativamente crescentes nas áreas mais industrializadas da França. Aparece de maneira similar com a corrente americana, a corrente republicana, a corrente de Donald Trump. Como vocês sabem, que vários aspectos dessas políticas que eu comentei aqui, e acrescentando, pessoal, essa onda terrível da anti-imigração, com perseguição. Então, o Trump está fazendo um verdadeiro terror, você vê na televisão. Não precisa discorrer sobre isso. Né? Uma perseguição aos imigrantes, sob a justificativa de que eles estão tirando o emprego dos nacionais, dos trabalhadores da nação. Quando todo mundo nós sabemos, os imigrantes ajudaram, sim, a soerguer, por exemplo, os Estados Unidos. Ajudaram a construir São Paulo. Os nordestinos, são 4 milhões, hoje, aproximadamente, ajudaram a construir São Paulo, desde a época do café, desde a época do século XX, final do século XIX e do século XX. Eles foram peças fundamentais, não só mexicanos, não só, mas um conjunto de países que fizeram processaram fizeram a migração. Tá? Então, essa é uma característica marcante dessa onda da ascensão do extremo-direita. Qual é a característica? A anti-imigração. Portugal acabou de aprovar uma lei de imigração contra nós. Você sabe que nós temos dupla cidadania, podemos que qualquer brasileiro pode pedir dupla cidadania. Em Portugal é só passar pelos trânsitos, se quiser ir, tem muita gente trabalhando lá. Né? Eles aprovaram, por causa da presença desse partido cheio e do governo conservador, de direita. O governo não é de extremo-direita, Portugal é um governo de direita, mas o partido cheio cresceu no parlamento na campanha generalizada de insuflar. Vocês têm visto notícias, né, de gente moça sendo espancada, né, sendo hostilizada, com frequência. Isso aparece como se fosse uma onda, uma catástrofe terrível. Né? Então, esse é um fenômeno que acompanha, né, esse crescimento dessas forças que a gente chama de neofascistas. Porque elas se representam como se fosse no tronco do fascismo anterior, né? São vários elementos que se confundem. E nessa esteira tem quem? Bolsonaro. Bolsonaro e seu grupo. Tá? Eu estou fazendo uma perseguição a Bolsonaro, não precisa fazer perseguição, é uma factual. Se for do outro presidente, seria a mesma coisa. Né? O problema ele é pessoal quando se transfigura na pessoa. Eu não estou falando por uma política, estou falando política ideológica. Então, sim, claro, é o Bolsonaro. São ideias fascistas, neofascistas. Você viu que o Bolsonaro tem vídeo gravado. A ditadura fez mal, devia ter matado 30 mil pessoas. Isso são cerca de 4.500 mortos desaparecidos, né, no regime militar no Brasil. Foi que ele disse com a deputada Maria do Rosário, Congresso Nacional: eu não lhe estupro porque você é feia. Então, a misoginia, a homofobia, a posição de sustentação dos covardes. Bolsonaro fez no Congresso Nacional com o deputado, remendou uma lei, você deve conhecer esse caso aqui, 97, que é uma lei
caracterizava o nazismo e o comunismo de sinal de igualdade. Essa é a tramóia fascista. E como o nazismo é confundido com o Holocausto, ou expressa o Holocausto, ou é criticado pelo Holocausto, esses novos fascistas cínicos dissimulam a ponto de dizer que nazismo é igual ao comunismo. Nazismo é igual a sinal de igualdade. Bolsonaro disse mais recentemente que o nazismo é de esquerda. Então você veja, não é que o partido nazista chamava-se Nacional Socialista. O partido do Hitler se chamava Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista. Você vê o cinismo da dissimulação, né, e da hipocrisia que já vem de longe. Entendeu? Além de tudo, eles são hipócritas e enganadores. Né? Como nós temos visto essa história de Deus, Pátria e Família desmascarada, né, por adeptos que são assim, tem comportamento indescritível, né? Eu vou dar uma das letras. Já usei o lugar. Nazismo igual ao comunismo. Este é outro ponto que eu queria que vocês prestassem atenção, que faz parte dos sistemas. Pessoal, sabe quando é o voto feminino, direito ao voto feminino na União Soviética, na Rússia aqui? De 1917. Sabe quanto é o voto feminino nos Estados Unidos das negras? 1964. Em 1917, o curso da Revolução, a primeira Revolução de Outubro, muito antes, no meio da Primeira Guerra Mundial, muito antes da Segunda Guerra Mundial, a licença maternidade foi aprovada no governo russo. 1917. Assim como o direito de voto feminino para a mulher de todas as cores. As negras nos Estados Unidos só votaram a partir de 1964. Não tiveram direito com aquela mobilização chamada dos direitos civis. E o nazismo? O nazismo não precisa ser apresentado. Né? O nazismo se calcula que mandou matar 100 milhões de judeus. Isso esperar. Isso. Crianças. Né? Por isso que se diz que Netanyahu é um preposto de Hitler. Porque até maio desse ano, a Unicef, que é o órgão da ONU, computava 50 mil crianças mortas no genocídio de Gaza. Então, pessoal, é uma farsa monumental fazer a equiparação do nazismo, que reuniu aquelas comunidades étnicas em 1919 ainda, de uma maneira extraordinária. Tantas diferenças que existem no mosaico da formação da antiga União Soviética. Bom, os direitos sociais, os direitos chamados humanos, foram privilégios, foram garantias sociais que já medrou na União Soviética desde 1917, desde o começo da Revolução. Quando é o voto feminino no Brasil? Quando é, pessoal? O voto feminino no Brasil? 38, o grande Getúlio Vargas. Então, eu estou dizendo a vocês assim, eu só pego os registros, não invenção do Barroso está falando. Então, você pega o registro e vê. O direito à maternidade no Brasil, a Previdência Social no Brasil, o direito de voto, vem por Getúlio, no governo de Getúlio, na década de 30, começo da década de 30. Mas eu comentei com vocês que já na Revolução de 17, uma parte desses direitos não era mulher, digamos assim, da República Báltica, do Azerbaijão, da Ucrânia, né? Todas as etnias, as mulheres têm direito de voto já no começo da Revolução. Então,
Quer dizer, é uma hipocrisia e botar um sinal de igualdade, que eu estava comentando com vocês, e o próprio Bolsonaro tentou fazer isso. Não foi para adiante, mas ele tentou fazer isso. Né? O filho dele, esse fugitivo, o sabotador, né? Esse apresentou uma proposta de lei para extinguir o Partido dos Trabalhadores, o PT, e, evidentemente, o PCdoB. Também não foi para frente, mas ele apresentou um projeto. Então, é uma manipulação grotesca que se faz, pessoal. Né? Passar sinal de igualdade em duas ideologias que têm, na verdade, elas são antagônicas. Antagônicas. São polos opostos. Têm objetivos opostos. Direitos humanos, não é direitos humanos que tem que pregar Jair Bolsonaro, sua tropa, seu bando, não é? Ao contrário, não tem direitos humanos. Porque a lógica é uma lógica que é uma lógica elitista, destrutiva. Uma terceira característica importante na distinção do fascismo, do nazismo, das correntes progressistas, socialistas, etc., né? É que eles não aceitam de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, a ideia de que as liberdades, direitos libertários, digamos assim, das mulheres, sejam equiparados aos direitos dos homens. Essa postulação, pessoal, vocês podem pesquisar, ela também aparece em 1917 na União Soviética, como direito humano. Não é? Os direitos parece que pode não acreditar, mas salário igual para uma mulher também é da Revolução de 17. Se inicia na União Soviética, na verdade na Rússia, a União Soviética, ela é formada propriamente dita, proclamada em 19, de 17 a 19. Então essas distinções são distinções muito claras, muito severas, muito. Bom, acrescento ainda, pessoal, que nesse enfrentamento entre a União Soviética no passado, esse enfrentamento entre o nazismo e o nazismo, a expansão nazista e a União Soviética, eu falei para vocês que 6,6 milhões foram perdidos de mortes dos soviéticos. Né? Você sabe quantos os Estados Unidos perderam? Porque há essa propaganda, né? Marca as pessoas. Os Estados Unidos foi quem ganhou a guerra. Então, eu afirmo para vocês categoricamente que são fontes oficiais dos países de 2025 anos atrás. Os Estados Unidos perderam 4.200 pessoas. Desculpe, 420 mil pessoas, 420 mil pessoas, esse é o número. Na Segunda Guerra Mundial, enquanto os soviéticos perderam 26,6 milhões, que é o último dado oficial deles, a própria Rússia, não é a Rússia, é a Rússia que perdeu mais. E que, para vocês terem uma ideia, se vocês somarem o que os Estados Unidos perderam na Primeira Guerra Mundial, pode pesquisar também, 150 mil pessoas, por volta de 150 mil pessoas, não mortos, não estou falando feridos, não mortos. Se você somar esses 150 mil pessoas com 450 mil pessoas, essa soma é menor do que os Estados Unidos perderam de vidas na Guerra da Secessão, de 1861 e 1865. Mais de 600 mil pessoas. Então, vamos mostrar sobre o acrescento para vocês, porque é curioso. O que é curioso? Para formar essa nação americana, eles dizem que ele tem predestinação divina, né? Uma forte coisa protestante também, para formular essa ideologia. Os Estados Unidos se mataram internamente, atenção, mais do que perderam nas duas guerras mundiais.
Então, a formação da turbulência, do belicismo, né? A violência americana, da ocupação, das guerras, do patrocínio das guerras, né? É uma característica que tem raiz, digamos assim, na própria formação do Estado americano. Né? Formação nacional do Estado americano, dos Estados Unidos. Isso não quer dizer que perdure para sempre, mas a formação deles é essa. É uma formação. Então, essa é uma outra característica. Né? Quer dizer, eu tinha reportado no começo para vocês. Embora os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial no final de 41, no ataque dos japoneses, os soviéticos enfrentaram a barra chamada Frente Oriental entre 39 e 41. Formalmente, a Guerra Mundial foi declarada em 41. Mas esses 2 anos, que os soviéticos prepararam a industrialização militar, foram absolutamente cruciais para que os Estados Unidos se ausentassem. Eles não estavam participando da guerra até esse tempo. Né? E por isso também que a União Soviética perdeu essa quantidade absurda. Né? A grande maioria, pessoal, trabalhadores, né? Formados pelo Exército Vermelho, pelo Exército Popular, né? Treinados, etc. A grande maioria. E assim, eles chamam lá de a grande guerra pátria, né? Essa uma coisa que é qualquer. Essa comparação muito forte para isso, porque foi uma perda de vida extremamente significativa. E toda essa demagogia dos americanos de dizer que foram eles que ganharam a Segunda Guerra Mundial não resiste aos fatos, entendeu? Faz parte da propaganda, mais uma vez, da ideologia dos Estados Unidos. Bom, eu vou afunilando aqui, pessoal, para dizer o seguinte. Há uma ascensão das forças de extrema-direita. Esse é um ponto importante. Comentei com você rapidamente. Esse Milei Motosserra, né? Que se faz de palhaço. Vocês viram esse show de Covid. Normalmente o sistema tiveram perda de moeda de sabor, a moeda dele de sabor, o peso, já não havia porcaria nenhuma, dá para nós espalhamos, né? Porque teve uma derrota eleitoral acachapando o Buenos Aires. Buenos Aires é a grande Buenos Aires. E vai perder de novo as eleições, certamente, porque as pesquisas mostram mais na frente, né? Para ver se a gente consegue enterrar este miserável, digamos assim, tirar ele de cima definitivamente, botando os imigrantes para fora, massacrando os servidores públicos, cortando salário, cortando verba para a educação, cortando verba para a saúde, irrigando os mesmos de sempre, né? Que é a expressão da aliança que Bolsonaro, por exemplo, fez com o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes? Paulo Guedes e Roberto Campos são os porta-vozes do sistema financeiro brasileiro e internacional. O Guedes foi escolhido a dedo, o Roberto Campos Neto foi escolhido a dedo, né? Para fazer essa política com a política. Com a chamada de independência do Banco Central, que foi aprovada do Temer, né? Eu não posso lembrar, não vou lembrar, vamos isso. Depois, né? A reforma trabalhista e o teto de gastos é com o governo Temer. Né? Você veja como eles assumiram. Objetivo dele, né? Quebrar o movimento sindical, reforma trabalhista, perda de direitos, é só você examinar o conteúdo apavorante dessa reforma, em termos de quebra de direitos, e o teto de gasto, que é para impedir o gasto público, com saúde, educação e previdência principalmente. Você tem um achatamento do gasto público, né? Por causa do teto de gasto, chamado teto de gasto. O Brasil procurou romper essa limitação do trabalho dele, o Brasil procurou romper aquela situação, assim como também manteve os salários acima da inflação. Diminuiu a caída acima da inflação. Então, o resumo da ópera nessa questão importante, camaradas, pessoal,
professor, o fascismo serve ao capital financeiro. Tem pessoa aqui. Essa é uma outra lição que vocês podem. Né? Eu indiquei para a professora Marta, professora, uma que fez recentemente, tem uma vasta bibliografia disso que eu estou falando aqui. Né? Quem tiver interesse, é um artigo mais sujo, uma coisa mais filosófica, viu, Francisco? Você foi lá, aí, é procurando argumentar, e essas correntes, o fascismo e o nazismo, nós temos como característica a irracionalidade. O pensamento irracional manifesta todas essas características, duas características, que aqui eu comentei com vocês. O que é Brasil Paralelo? Brasil Paralelo é um instrumento de pensamento bolsonarista, vocês sabem disso. E eu queria que assista, dando assim, uma coisa procura supressão disso. Não estou. Mas é o Brasil Paralelo porque constrói um mundo deliróide à parte do que está acontecendo no Brasil. A base de quê? A base de enxurrada de fake news. Vocês viram na campanha eleitoral, já veio em 18, sabe? Coisas terríveis, né? Aparecendo nos sites, aparecendo nas redes. Né? Isso não parou, diminuiu, mas não parou. Na campanha eleitoral que vem, vai ser uma batalha para o seu Tribunal Federal ver como, pelo menos, diminui sensivelmente o tipo de. Agora ele trouxe agora da inteligência artificial, como vocês sabem. Né? Então ninguém sabe o que pode aparecer numa circunstância dessa. Mas voltando aqui o Brasil Paralelo. Então, o professor João Moura Castro, ele está anotando essa bibliografia. É um estudioso de psicologia, professor da UFRJ, do Rio de Janeiro. Portanto, tem dado uma contribuição fundamental para isso. Então, ele retoma um termo de um psiquiatra americano, dos anos 50, estava meio lá, se chama dissidência cognitiva. Eu estava falando do irracionalismo, que essas correntes provocam, alimentam, né? E agora eu estou falando para vocês de dissidência cognitiva. O que é isso? Isso se constrói em muita parte. A cognição é aquilo que interessa. Ou seja, o processo de conhecimento e aprendizado é aquilo que interessa a sua ideologia. Né? Por isso que a gente vê a cena da semana passada, de passageira da Gol, enrolada na camisa, na bandeira do Brasil, dizendo, chegando, vocês são pedófilos, vocês são loucos, vocês são contra as crianças. Ela está assim, disciplinadamente. Eu não vou olhando para ela. Ela botou a bandeira do Brasil, nem trouxe do chão, porque a tripulação era que tiraram. E ela não saiu aos gritos. A Polícia Federal teve que entrar, levar ela, sob aplausos em massa do pessoal da atenção. Completamente louco, quer dizer, louca desse ponto de vista. Não estou falando que ela precisa estar internada no hospital psiquiátrico. Eu trabalhei em ambulatório psiquiátrico. Não estou dizendo isso, não. Louco nesse sentido. Entendeu? Nada para ela importa. Para ela, todo mundo ali era PT. Não estou nem dizendo PCP, era PT. O avião todo. Eu estava lotado. Então, assim, é um quadro de delírio, né? Você percebe que. Então, na campanha passada, aquela senhora da alta classe média do Rio de Janeiro, com aquele cartaz, né? Chamando o avião de ônibus, botar a Rafameia para fora do avião. Fazer uma manifestação que tem sentido racista, como tem sido também as manifestações do próprio Bolsonaro, em relação ao Bolsonaro e os seus acertos. Não é só ele, essa turma toda, treinada lá, a Roda, que é a outra, eles fuderam. Então, pessoal, esse espalhar da extrema-direita, eu vou terminando,
essa espalhada extrema direita, essa situação, quero chamar a atenção de vocês, tem raízes nas mesmas circunstâncias históricas, ou similares, para não dizer as mesmas, não. Circunstâncias históricas muito parecidas com aquela que deu vazão à ascensão do fascismo no Brasil. E é o desemprego, a desesperança. Quer dizer, a perda de direitos, se vocês forem estudar hoje, por exemplo, o desemprego na Europa cresceu assustadoramente. Se você for pegar a precarização do trabalho nos Estados Unidos, é terrível. Pior do que aqui. Já vem desde os anos 80 nos Estados Unidos. Daí também uma das razões para a chamada fratura social dos Estados Unidos, que faz com que o presidente Donald Trump capture essa insatisfação. Então, há razões objetivas, digamos assim, para que, subjetivamente, essas ideias sejam ideias que encontrem lastro, encontrem apoio, encontrem. Não é uma coisa artificial. Né? Nós aqui conhecemos o Brasil um pouco, mas nós acompanhando, né? Já decidimos esse espírito, já nos trabalhando hoje, como sanitarista, médico, fui no diretor da CUT, foi no terceiro mês, fui diretor da CUT, na época era uma central que tinha mais qualidade, certo de assunto que eu vivi, trabalhadores rurais aqui, operários, também é muito forte. Tinha muitas satisfações. E quero dizer a vocês que a gente dá uma notícia boa para vocês é o seguinte. Quando eu era estudante de medicina, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no diretório acadêmico para participar das lutas estudantis. Que é a maior satisfação. Então, de lá para cá, como vocês, a gente vem acompanhando, né, a situação social no Brasil. Um terço do estado do Rio de Janeiro está tomado pelo narcotráfico organizado territorialmente. Isso são dados dele lá. Provavelmente o IBGE acabou de lançar um começo do censo e vai apresentar novos dados sobre isso. A ascensão neoliberal, vem do Fernando Henrique Cardoso, tem como suposto o Estado mínimo, ou seja, a privatização paulatina do Estado, fez com que, pessoal, grande parte dos avanços sociais que nós tivemos, por exemplo, na Constituição de 88, foram minguando. O Estado foi perdendo a capacidade de estar presente socialmente. Por isso você vê, estou falando para quem não é Lula, estou falando do esforço social, o governo também, mesmo que seja microscópico, vamos supor que seja microscópico, um pouco mais que isso, mas vamos supor que seja microscópico. Esse esforço social, minha casa, minha vida, salário mínimo, bolsa isso, bolsa aquilo, são esforços sociais louváveis, que estavam represados, desde que a ascensão neoliberal veio, piorou o governo Temer, como eu disse a você sabe, e piorou o governo Bolsonaro. Porque o suposto de que as políticas são exclusivas, as políticas públicas são exclusivas, não são inclusivas. O que é que sobra disso? Sobra a aliança do PCC, que segundo o jornal Financial Times é hoje uma organização multinacional. O Financial Times é o principal jornal da imprensa financeira do mundo. Né? Tem o Wall Street Journal, que é americano, o Financial, que é inglês. Né? É mais tradicional, o Financial Times. Um jornal muito bem feito, inclusive. Bem feito para enrolar a humanidade. Né? Bem feito para enrolar a humanidade e satisfazer, mesmo que sendo que financia esse jornal. O que é que ele disse? Escreveu em letras garrafais. PCC é hoje uma organização multinacional. Isso tem 30 dias, 40 dias. Bom, mas aí aparece a notícia que o PCC se infiltrou na Faria Lima. Foi isso que vocês viram? Faria Lima o quê? Faria Lima é aquela avenida Faria Lima, os grandes gestores de fundos, bancos e fintechs, que é a moeda digital eletrônica. Se infiltrou ali em várias dessas empresas.
Né? Então, por que não regulamentou-se? Porque na lógica neoliberal é